então hoje não tem Johnny, tá bom? Só papel. Ok, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que lindo, não é? Então, eu vou trazer o Noah, porque Deus me deu o Noah, não é? E o Noah vai cantar uma musiquinha, eu vou ajudar ele, vamos ver se ele vai lembrar. Vamos lá. Eu faço a coreografia e você canta. Então vamos. Jesus, eu preciso saber quem é Jesus. Eu quero muito conhecer quem é Jesus. Eu preciso saber. Aí. Aleluia. Muito obrigada. Pode sentar. Nós vamos falar hoje de Jesus. Jesus Cristo. Olha aqui. Vocês lembram dele semana passada? Que nós colorimos ele. Nós falamos um pouquinho dele. Ele tá bringando cruz para Papai Céu pode reengander. Ok. Essa tradução eu não entendi não. Alright, então vamos lá. Quem foi Jesus? Em dezembro, nós fizemos um teatro aqui. Vocês lembram, né? Que vocês participaram e eu li. Nasceu o menino Jesus. Ok? Lembra dele? A foto não está muito boa, mas esse foi o menino Jesus. Ele nasceu numa manjedoura, ok? O que acontece? Papai do céu mandou um anjo, e o anjo apareceu para Maria, que no caso foi a mamãe dele, e foi plantada aquela sementinha dentro dela, assim como o Noah foi em mim, a Maria e o Malco na Rose, a Bela na Josi, o Lucas na Lulu, e assim as outras crianças, não foi? E aí vocês começaram a crescer. Assim foi Jesus. Com Jesus não foi diferente. Entendeu? Mas Jesus era very special. Ele era filho de Deus. Ok? E ele veio aqui com um propósito que vocês vão entender. Eu já vou falar agora, mas eu vou ficar falando para entrar bem na cabecinha de vocês. Não, eu queria que você prestasse atenção, tá? Que é muito importante o que eu vou falar, tá bom? Então, olha, Jesus nasceu numa manjedoura. Ele era filho de Deus. Ele é filho de Deus, filho do rei. Ele podia ter nascido num palácio, não podia? Uma coroa tipo aquela da Bela, não é? Mas não. Jesus veio ao mundo em forma de criança, igual a gente nasceu, ok? E ele nasceu num estábulo, junto com os animais, com o papai e a mamãe dele, de carne, que era José e Maria, que lembra que vocês fizeram um teatro, não lembra? Oi. Meu pai e eu viu isso de Maria e um burrinho. Exatamente. Aí, o que foi, Davi? Não, ele não foi para um hospital, ok? That's why Jesus era special. A gente hoje nasce num hospital, mas antigamente não existia hospital. Ele nasceu aqui, ó. Deixa eu chegar, talvez você não está vendo direito. Tá vendo? Quer sentar ali mais perto? Ele nasceu numa manjedoura. Você era um dos magos. Você era suposto lembrar. Lembra dos 3 reis magos? Pois é. Então, o que acontece? Jesus começou a crescer. Ele era baby, aí ele virou um homenzinho. E o que acontece? O papai de Jesus, José, ele era carpinteiro. Olha aí, ó, igual o pai do Reuel. O pai do Reuel é carpinteiro, não é? Pois é. Ok. That's what they call. E aí, ele começou a aprender carpintaria. Então, tá vendo? Jesus era igual a gente. Mas sempre lembra, ele era very special. Ok? E ele foi crescendo, ok? E aprendendo as coisas que ele viu o papai dele fazer, que era ser carpinteiro. Assim como a gente, né, nós que somos adultos, papais e mamães, a gente tem que ensinar para você as coisas que a gente sabe. Entendeu? É claro que, vamos dar um exemplo, a Rose não vai levar o Malcolm, né, a Hope, para limpar a casa. Mas se precisar, leva, não leva, Malcolm? Então, mas a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, entendeu? Então, isso foi acontecendo com Jesus. E Jesus foi crescendo, ok? Em estatura, em sabedoria e em graça, ok?
E aí, Jesus chegou na idade de 30 anos, ok? Que foi, Lucas? Ok? E aí, quando Jesus fez 30 anos, eu não tenho essa gravura aqui, por algum motivo não quis fazer lá em cima o desenho para mim, mas eu vou te explicar. Ele desceu até um rio muito bonito, chamava Rio Jordão. E lá, ele encontrou um primo. Vocês acreditam que ele tinha um primo? Ele tinha um primo. E o primo dele chamava João Batista. E ele estava batizando as pessoas. Você sabe o que é batismo? Você lembra? Você sabe? Oh, I like that. Não? Ok, quem levantou a mão? Ok. Vamos ver o que ela vai falar. O que é batismo? Batismo é quando a pessoa mergulha numa água. Isso. E você tem que passar pelas águas. Mas você, quando você chega numa certa idade, aí você reconhece que Jesus morreu numa cruz como essa, pelos nossos pecados, ok? E você reconhece que Ele é o seu Salvador e que você quer pedir perdão dos seus pecados e quer começar uma nova vida. Os americanos falam born again. Talvez um dia, com certeza, vocês vão escutar isso, ok? Então, Jesus viu João Batista batizando as pessoas e ele desceu até ele e falou que ele queria ser batizado. Mas aí, olha que estranho, né? O Filho de Deus, Jesus, querendo ser batizado pelo primo João Batista. Mas isso tudo era, sabe por quê que Jesus fez isso? Porque tudo tinha um plano. Tudo era vontade do Papai do Céu. Ok? Então, João Batista mergulhou Jesus nas águas. Quando Jesus saiu daquele rio, adivinha o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus veio sobre ele em forma de pomba. De uma pombinha. Lembra que eu usei uma pombinha aqui com Noah? Aquilo é uma pomba. Ok? E o Espírito Santo desceu sobre Deus. E foi a graça de Deus desceu sobre Jesus. E as pessoas que estavam ali ouviram uma voz falando: eis aí o meu filho. Olha que lindo, não é? Então muitas pessoas viram e começaram a falar que Jesus Cristo tinha vindo ao mundo para nos salvar. Ok? Depois daquele batismo. E aí o que acontece? Jesus já tinha 30 anos. Ele começou a fazer o que Deus queria que ele fizesse. Ele já estava igual vocês, sendo preparado. Vocês estão sendo preparados. Vocês eram semente. Agora, sabe o que vocês são? Raízes. Você sabe o que é raízes? Roots. Vocês estão começando a brotar. De amanhã em diante, o que brota ali é o que vocês estão aprendendo na casa de vocês, na casa de Deus e na escola. Então a gente tem que fazer o possível e o impossível. Sabe para quê? Para vocês aprenderem que o Papai do Céu é todo poderoso sobre as nossas vidas. Que é Ele que comanda tudo. E a gente tem que respeitar. E a gente tem que saber disso. A gente não pode negar o Papai do Céu. Ok? E aí, o que acontece? Assim foi feito com Jesus. Ele já estava preparado. Então ele começou a caminhar e falando para as pessoas do amor de Deus. Olha que lindo. Então, quando a gente fala de amor e de Jesus, o que vem na nossa cabeça? Um coração. Porque eu aprendi, nesse um mês estudando Jesus, que não houve, não existe ninguém na terra como o amor de Deus, de Jesus por nós. Ninguém nos ama como Jesus. Eu achava que eu amava o Noah. Eu amo Noah. Mas primeiro, sabe quem que eu amo? Jesus. Você quer segurar esse coração para mim? Segura aqui. Ok. Então está aqui. Coração de vocês, ninguém pisa. Só Jesus. Às vezes o coração engana até a gente. Mas se você deixar Jesus entrar aqui dentro, sabe o que acontece? Nada de ruim vai acontecer na sua vida, sabe por quê? Porque Jesus não deixa o mal entrar na vida daqueles que querem Jesus. Aqueles que chamam, quando... Lembra a musiquinha que nós já aprendemos? Toque, toque. Alguém me bate a porta? É Jesus? Ok, é o mal também, né? Canta pra mim, deixa eu ver. Eu sei que você lembra. Ah, tem vergonha. Você sabe? Canta então. Então deixa a Maria cantar. Vai lá, canta os dois. Toque, 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 esse bate porta. Toque, 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 esse bate porta. Ei, mal,
Sozinho. Não, não, não. Aqui não sei tentar. Toque, toque, toque. Ok. Toque, toque. E aí quando Jesus bate a porta? É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor. Ó, vem em mim morar. Então, tá aí, esse coração, que é o nosso coração, ele representa a morada de Cristo, ok? Então, o que acontece? Coração, deixa eu pôr ele aqui, daqui a pouco eu te chamo de novo. Então, agora você vai ser o coração, tá? Toda hora que eu precisar do coração, eu te chamo. Então, o que acontece? Jesus começou a caminhar e falar coisas que hoje a gente encontra na Bíblia. Ok? Quem quer ser a Bíblia para mim? Você quer segurar? Então segura a Bíblia. Calma, Jesus. Alright, levanta um pouquinho mais assim. Aí, tá vendo? Eu sei que vocês ainda não sabem ler, mas aqui, dentro da Bíblia, essa é uma Bíblia que só mostra a gravura. Mas aqui está uma Bíblia de adultos, ok? Então, quando vocês quiserem, até vocês têm uma Bíblia infantil. Cadê a Bíblia do Noah infantil? Ué, sumiu. Ó, tá aqui. Quando vocês quiserem ouvir uma linda história que vai te ajudar muito, aqui ó, Bíblia infantil ou a Bíblia de adulto. Todas as duas vão contar a história de Papai do Céu, ok? Então, o que acontece? Eu separei para vocês algumas coisas que Jesus... Muito obrigada, eu te chamo depois, tá, Bíblia? Eu separei para vocês algumas coisas que Jesus fez quando ele estava aqui. Ok? Foram muitas coisas. Se eu fosse falar de todas as coisas que Papai do Céu, que Jesus fez quando ele veio na Terra por 3 anos, né? Que foi dos 30 aos 33, eu não terminaria hoje. Mas eu separei algumas. Então, o que acontece? Aqui já estava grande, Papai do Céu, tá vendo? E aí, ele começou a caminhar. E aí ele começou a falar do amor de Deus. Ele falava coisas que a gente precisava de saber. Hoje, até hoje, a gente... O que foi, Lucas? Ó, até hoje, a gente precisa das coisas que Papai do Céu falou na Bíblia, ok? E é onde ele ia, as pessoas começaram a seguir ele, porque todo mundo queria ouvir o que ele tinha para falar. Só que vocês acreditam que Jesus escolheu 12 apóstolos, ok? Eu precisaria de 12 homens, mas acho que não vai ter, né? Então eu vou usar tantos meninos com segura. Ó, o primeiro foi Bartolomeu, segura. Pede 4 para segurar 3. Tá certo. Então depois foi o André, segura o André. E ele escolheu o Simão. Ele escolheu o Tiago. Você quer segurar, Bela? Não? Ele escolheu Judas, calma, Judas Tadeu. Ele escolheu outro Tiago, segura, Noah. Quer Raquelzinha? Felipe, segura o Felipe. João. Tomé. Aqui, Agatha. Pedro. Olha, 12 discípulos, ok? Mateus e Judas Iscariotes. O que traz? Quer segurar, não? Não? Oh, my God. Ok, Bela, você quer? Você segura, Judas. O que traiu Jesus, que eu vou falar dele também. Então, olha para vocês verem. Imagina, onde Jesus ia, esses 12 apóstolos estavam junto com Jesus. Por que isso? Porque Jesus, não é para brincar, Noah. Porque Jesus, ele estava já ensinando para cada um deles o que iria acontecer, o que eles precisavam de saber para colocar no Novo Testamento que está na Bíblia. Ok? Vocês estão entendendo? Ok, então me devolve os apóstolos. Ok? Para a gente continuar. E aí vocês imaginam, onde Jesus ia, muito obrigada. Thank you. Onde ele ia, esses apóstolos iam com ele. Ok? Eles acreditavam no que ele falava e eles queriam ser alimentados com o que Jesus estava falando. Ok? Jesus tinha muito para ensinar. A gente, até hoje, o nosso pastor, que é um homem que sabe muito de Deus, até hoje ele não sabe muito. Imagina esses discípulos que andavam dia e noite com Jesus. Era como se fossem os best friends dele.
Alright? E aí, Jesus ia levantando multidões. Existiam pessoas que amavam Jesus. Entendeu? Porque sabia que ele era filho de Deus, que ele veio para nos salvar. Mas aí o que acontece? Jesus começou também a ter inimigos. Pessoas que não gostavam dele. Pessoas que não acreditavam que ele era filho de Deus. Vocês acreditam nisso? E até hoje existem pessoas que não creem nele. Mas vocês acreditam, não acreditam? Uhum. Então um dia, Papai do Céu, Jesus estava descendo. E o que ele encontrou? Um cego. Quem sabe o que é um cego aqui? O que é? Que bate. Não. Cego é uma pessoa que não enxerga, ok? Não enxerga. E quando Jesus viu aquele cego, o cego escutou que Jesus estava ali por causa da multidão. Eles estavam falando, né? Todo mundo falando, e ele perguntou quem era. Eles falavam que era Jesus. E aí ele sabia que Jesus, sendo filho de Deus, ele poderia curá-lo, não poderia? E aí o que acontece? Aquele cego começou a chamar Jesus. No meio da multidão, ele falava, Jesus, Jesus. Olha que ele não tem olhos, tá vendo? Esse é um cego, Malcolm. Esse daqui. Sem brincar. Uhum. E aí, quando Jesus chegou, Jesus perguntou para ele o que ele queria. Jesus falou, o que você quer? E aí ele falou para Jesus que ele queria enxergar. E aí Jesus falou com ele, levanta e anda. E olha o que aconteceu. Ele levantou, nossa pai. E ele começou a enxergar. Tá vendo os olhos dele? Ele começou a enxergar. E sabe o que Jesus falou para ele? Yes. Jesus fez ele enxergar novamente. E aí o que acontece? Jesus falou com ele, pela fé você voltou a enxergar. Tá vendo? Então a gente tem sempre que acreditar no Papai do Céu. A gente tem sempre que ter fé em Deus. Porque se ele fez isso aqui, ele faz muitas coisas. E ele fez muitas coisas. Eu não tenho uma foto, Malk Noah. Eu não tenho uma foto, mas eu me veio aqui na cabeça e eu vou falar para vocês. Jesus estava no meio da multidão. E existia uma mulher que ela estava muito doente há muitos anos. Muito doente mesmo. Nada curava aquela mulher. Nenhum remédio, Dr. Orr, Dr. Stockman, ninguém curava aquela mulher. E quando ela soube, ela viu a multidão e ela falou, isso é Jesus. E eles falaram que era. Ela não conseguia chegar até Jesus. Sabe o que ela fez? Eu vou encostar na roupa dele. Ok? Aí chega aqui, Noah. Vem cá. Vamos fazer de conta que você é Jesus, ok? Você está caminhando. E aquela mulher foi e encostou, imagina, no chão. Chega aqui assim para eles verem você. Não, e você fica em pé, você é Jesus. Eu sou a mulher. Ela encostou nas vestes de Jesus. Significa aqui embaixo, olha, na roupa. Jesus não colocou a mão nela. Jesus não orou por ela, foi na roupa. Mas ela, sabe o que ela tinha no coração dela? Cadê meu coração? Não, o meu coração é o Lucas. Senão vocês vão confundir. Ela tinha no coração dela a certeza de que se ela tocasse nas vestes daquele homem santo, ela iria ser curada. E sabe o que aconteceu? Na hora que ela tocou, ok? Faz de conta que isso aqui é sua roupa, suas vestes. Que ela tocou, Jesus sentiu que algo saiu dele. E ela foi curada imediatamente, ok? Aí coração, pode sentar, thank you. Pode sentar também, não. E aí ela viu que ela foi curada e Jesus sentiu que algo tinha saído e ele começou a falar, quem me tocou? Como que ele ia saber, né? No meio de uma multidão, squeeze, like, todo mundo empurrando ele, né? Que todo mundo queria ver quem era o filho de Deus, né? E aí ela falou, eu. E aí Jesus falou com ela que pela fé, mais uma vez, pela fé que ela teve, ela tinha sido curada. Pelas roupas de Jesus. Tá vendo como ele era poderoso? Jesus é poderoso para fazer coisas que às vezes a gente fala assim, isso não vai acontecer. Vai acontecer. A gente não pode falar que certas coisas não vão acontecer. Sabe por quê? Porque se você deu morada para o Papai do Céu no seu coração, você tem que ter fé. E você tem que crer.
que Papai do Céu vai fazer tudo que for possível para te ajudar naquilo que você está querendo, não é? Ok? Então, tá bom. Então, agora eu vou falar que Papai do Céu estava, não tem também a foto, mas eu vou falar, junto com seus discípulos. E aí, ele falou o seguinte, ele falou para os discípulos assim, vocês vão na frente, entram no barco e vão, e daqui a pouco eu encontro com vocês. Isso foi logo após dele multiplicar pão e peixe. Olha para você ver. Um homem que veio no mundo igual a gente, mas very special. Ele curou, ele fez um cego ver. Paralítico, sabe o que é um paralítico? Uma pessoa que não anda. Naquela época não existia cadeira de roda. Hoje fica numa cadeira de roda, deitado numa cama. Se Jesus chegasse naquela pessoa e pela fé ela acreditasse que ele era filho de Deus, ela era curada. Ele levantou mortos, ele ressuscitou mortos. Ok? E aí os seus discípulos entraram no barco e Jesus ficou num monte orando. De repente Jesus decidiu ir, mas eles já estavam longe. E sabe o que Jesus fez? Olha que fantástico. He walked through the waters. Tá vendo? Ele andou por cima das águas. Can you imagine that? Andou por sobre as águas. Ok? E o mar não estava bonzinho. O mar estava, igual Jonas, lembra? Entendeu? E quando os seus discípulos viram um homem vindo, sabe o que eles pensaram que fosse? Um fantasma. Eles não imaginaram que seria Jesus. Imagina andando por sobre as águas, só um fantasma, não é? Não. Esse é o Filho de Deus. Ele pode todas as coisas. You know the superheroes? He's better than anyone. Any one of them. Ok? Because he's special. E aí o que acontece? Quando ele começou a aproximar, eles viram que era Jesus. E eles falaram, Jesus é você? E ele falou, Ele deve ter pensado, gente, Filho de Deus pode andar sobre as águas. E aí Pedro pediu Jesus, can I go? E Jesus falou com ele, pode vir. E aí imagina, Pedro saindo do barco, pisando na água e indo ao encontro do Filho de Deus. Sobre as águas, ok? E aí o que acontece? Estava ventando muito. E o que a gente hoje em dia a gente faz? A gente pede a Deus tanto por uma coisa, e quando está pertinho da gente conseguir, a gente acha que não vai conseguir. E a gente esquece que o coração é a morada de Deus. E aí o mal vem, ok? E o que acontece? Aquilo que a gente quis começa a dar errado. Os propósitos de Deus começam a dar errado nas nossas vidas. Mas a gente está plantando aqui a sementinha, que é Jesus dentro do coração, não é? Isso não vai acontecer com a gente. Então o que acontece? Pedro teve medo. Ele teve medo no coração dele. E olha o que aconteceu. Pedro afundou. Noah. Olha, ele afundou. Ele estava, imagina, tenta andar, enche a sua banheira de água e tenta andar. Você não consegue. E aí ele caiu, ele começou a andar. E aí quando ele perdeu a fé, porque o medo é a falta de fé. A gente não tem que ter medo. Quando acaba a luz, você não tem medo? Chama ele. Chama esse homem aqui, Papai do Céu, Jesus. Toda vez que você tiver medo, é ele que a gente tem que chamar. Depois a mamãe e o papai. Porque ele pode tudo. Ele tira tudo aquele medo. Tudo. Tudo vai embora. E aí, quando Pedro estava afundando, imagina, afundou. Aí sabe o que ele fez? O que eu acabei de falar. Ele clamou a Deus. Ele falou, Jesus, me ajuda. E sabe o que ele fez aqui? Estendeu a mão para ele. Viu? E aí ele puxou Pedro e ele falou, homem de pouca fé. Quase que morreu. Quase. Mas Jesus, ele chamou Jesus no último momento. E Jesus foi lá e tirou ele. Essa semana, sabe o que eu estava pensando? Tem tanta criança morrendo. Tanto adolescente morrendo. Entendeu? Sabe por quê? Eu creio que Jesus não foi plantado no coração deles.
A depressão, vocês são muito pequenos, eu sei que vocês não sabem o que é isso, mas eu vou falar, tá aqui na minha cabeça da hora que eu comecei a falar isso. A depressão é uma tristeza que dá na gente. Algum de vocês já ficou triste? Triste, assim, não é porque a mamãe bateu ou ficou de castigo. Sei lá, às vezes você acordou e você ficou triste. Pois é, eu sei que isso não vai acontecer com vocês, porque vocês são de Deus, ok? Mas, no longo da jornada, a gente não sabe, né? Então, nós, como pai e mãe, pastores, né? A líder do nosso grupo infantil, a gente tem orado por vocês. Sabe por quê? Porque a semente, igual eu falei para vocês, quando ela cai num solo e o solo é forte, entendeu? Nada de ruim vai acontecer com vocês. Se vocês tiverem Papai do Céu no seu coração, vocês não vão ficar tristes, ok? Semana passada, eu perdi um amigo, entendeu? Ele ficou muito triste e ele não quis mais aqui estar, entendeu? E ele não soube pedir ajuda. Pedro quis ir até Deus, Jesus. Mas ele, quando ele afundou, ele pediu ajuda a Jesus. Então, vocês têm que saber, se a coisa ficou preta, vamos falar assim, não tá boa, é esse aqui que vai ajudar vocês. É Jesus. Jesus, e mamãe e papai. Todo mundo vai ajudar. E exatamente, as pessoas boas que têm Jesus no coração. Entendeu? Se não tá bem, aconteceu qualquer coisa na escola, na rua, chega e conta pra mamãe. Nós, mamães e papais aqui presentes, a gente tem que ter uma coisa na vida da gente que eu aprendi esse ano com o Noah. Ok? Toda vez que o Noah chega da escola, ele vira pra mim, eu abri na porta da minha casa, cansada às vezes, e ele começa, how's your day? Como foi seu dia de trabalho? Começa a perguntar coisas do meu trabalho. Aí, no início eu ficava assim, why you wanna know? Mas ok, eu falava. E aí, antes de eu perguntar para ele começava a me contar da escola dele. E aí, quando eu comecei a falar de Jesus e que essas coisas veio na minha cabeça, eu falei, é isso que nós temos que fazer. A gente tem que ter um momento com os nossos filhos, de conversa, saber como que tá. Eles têm 5 anos, 4, é igual o João não tá aqui, mas é mais novinho, né? Assim, que vai na salinha e tudo. Só um minuto. A gente precisa de saber o que está acontecendo. Porque quando ele tiver 8, ele vai continuar te contando. Quando ele tiver 9, 10, 11, 12, por aí vai. Até ele casar. Ele vai estar sempre procurando a mamãe ou o papai para contar o que está acontecendo. Porque às vezes acontece um problema na escola e você tem medo, não tem, de contar para a mamãe? Você sabe que o couro vai comer, não é? Não é assim? A gente faz um negócio em casa e esconde. Não pode. A mamãe e o papai é o best friend, mas Jesus soluciona qualquer problema. Então, se as coisas não estão bem, ore a Jesus, depois vai até a mamãe e o papai. Pois não. Ninguém me bateu na escola. Ninguém te bateu? Graças a Deus. Ninguém bateu. Ok. Tá vendo? Então, assim, a gente tem que ter essa intimidade com os nossos filhos. A gente precisa saber o que está acontecendo. Porque o mundo lá fora não está brincando. Ok? Exatamente. E aqui, é o que eles mais querem. Porque a gente já está velho. Ok? Agora, eles vão ter filhos, eles vão construir uma família assim como nós, não é? Então, é por isso que o mal está enfurecido. Mas nós não vamos permitir isso. Em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Outra coisa bonita que aconteceu. Jesus tinha um amigo. Aliás, ele tinha vários amigos. Mas ele tinha um que era um pouquinho especial. O nome dele era Lázaro. E uma vez Lázaro ficou doente. E Jesus estava pregando, né? E aí as irmãs de Lázaro mandaram um recado para Jesus, falando que Lázaro não estava bem, para Jesus vir. Mas Jesus, olha para você ver, mesmo igual eu falei, Lázaro era um grande amigo de Jesus. Jesus não largou a multidão e correu até Lázaro. Ele continuou fazendo aquilo que Papai do Céu queria que ele fizesse. Até que ele chegou à casa de Lázaro. Só que quando ele chegou lá, já tinha 4 dias que Lázaro tinha falecido. E as irmãs de Lázaro, uma era Marta, outra era Maria, estavam chorando. E falaram para Jesus, você demorou. Agora ele está morto, já tem 4 dias. Sabe o que Jesus fez? Jesus falou assim, me leva até o sepulcro. Vocês não sabem o que é sepulcro, não é? Hoje, aqui pra gente, é um cemitério.
você morreu, foi pro Papai do Céu, eles te colocam dentro de um caixão. Uma caixa grandona, ali cava o buraco, coloca você lá e acabou. Ou então te creme, coloca no, joga em algum lugar, tal. Naquela época era uma pedra, e ali dentro da pedra colocava o corpo da pessoa e fechava. Lázaro estava dentro daquela pedra, morto, e a pedra fechava. Sabe o que Papai do Céu, o que Jesus fez? Chegou lá, orou a Deus, porque ele sabia, ele tinha todo o poder. Mais um minuto. Mas Deus estava acima dele. E ele orou a Deus e ele chamou Lázaro. E olha isso. Tá vendo? Lázaro morto por 4 dias. Jesus o chamou, falou para ele levantar e vir para fora. E Lázaro levantou e veio para fora, vivo. Ele não estava morto mais. Eu posso ouvir um aleluia? Aleluia. Um aleluia bem bonito, né? Aleluia. Ah, tá fraco. Aleluia. Ele ressuscitou o seu best friend. Viu só que lindo? Agora vocês imaginam, né? As pessoas ficavam loucas. Jesus curou um cego, paralítico, leproso, endemoniado. Tudo que qualquer doença, qualquer coisa que acontecia, Papai do Céu curava. Nenhum médico curava, mas ele ia e curava. E ele ressuscitava os mortos. Ok? E aí, muita gente amava, mas muita gente o odiava. Muita gente achava que ele era mentiroso, que ele não estava fazendo a coisa certa. E eles queriam o Papai do Céu morto. Vocês acreditam nisso? Mas Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. Ele veio para cá com um propósito, ok? E numa dessas idas de Jesus pela cidade, aconteceu uma coisa linda, lindíssima, ok? De todas essas, acho que é uma das minhas preferidas, ok? Ele estava no meio da multidão e veio crianças querendo chegar até ele, né? Porque eu imagino que se Jesus chegar aqui, vocês tudo querem ver Jesus, não querem correr, não correm? Deixa eu aqui falando sozinho, nada que eu vou correr também, não é? Então, os discípulos tentaram parar aquelas crianças para eles não irem. Mas quando Jesus viu, olha para você, ele falou, deixa vir as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Sabe por quê? Porque vocês é assim, ó. Se o Noah briga com o Lucas, chegou para mim e falou, não briguei com o Lucas. Aí eu falo, porque antes de eu terminar de falar, porque ele já está correndo e estava brincando com o Lucas. Não é assim? Não. É assim sim. Ok, depois então demora um pouquinho, uns 2 minutos, 3. Quando eu vou no Pathways, no Room 5, eu chegar lá e quando eu brinco com meus friends, eles be mean e eles não deixam brincar com eu. Pois é, aí fala do amor de Deus pra eles. Fala pra ele, vocês não sabem o que eu tenho, um best friend? Fala que você tem esse best friend aqui, ó. Aí eles não vão ser... And be nice too. Então, o que acontece? O coração das crianças, o coração de vocês, cadê o coração? De novo. É puro. Não existe maldade. Então, por isso que quando a gente morrer, a gente já tem que ter o coração igualzinho o coração de vocês. Porque se nós adultos não tiver um coração puro, um coração bondoso, a gente não vai herdar o reino dos céus. Entendeu? Então, por isso que Papai do Céu falou isso. Vem a mim todas as criancinhas. Thank you. Então, o que acontece? Ele continuou ali, só que era chegada a hora. Ok? E o que Jesus fez? Ele reuniu seus discípulos numa mesa bem grande. Ok? Chamada Santa Ceia. Foi a última ceia. E o que ele fez? Ele pegou um pão, vocês já viram aqui, obviamente que vocês já viram na igreja, uma vez por mês que tem uma mesa bonita aqui, não é? Com uva, pão e o vinho, que é um suco de uva. Eu lembro quando Noah era menor, ele chorava até querendo, mas não podia, né? Então, o que acontece? É isso aqui que o Papai do Céu falou. Ele já tinha ensinado muitas coisas para os seus discípulos. Entendeu? E ele falou, agora nós vamos fazer a última ceia, para que quando ele fosse, que ele morresse e fosse estar com Deus,
a gente se lembrasse dele nessa hora aqui. Ok? O pão, você sabe o que o pão aqui significa? Por que vocês ainda não podem? Porque vocês não batizaram, ok? Não passou pelas águas, lembra igual eu falei? Que Jesus foi batizado pelas águas? Então aquele pão significa o corpo de Cristo. E o vinho, o sangue dele que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. E a gente faz isso para que a gente se arrependa. Eu acho que a gente deveria fazer todo dia, né, a Santa Ceia. Mas é uma vez, porque a gente tem que arrepender todo dia. É todo instante, sabe por quê? Sabe isso aqui que você tem? Essa carne aqui? Essa carne é fraca. Sabia, Mal? Com a sua carne aqui, ó. A gente faz escolhas erradas. Mas, coração, você não vai ficar quieto. Mas, se você tiver Jesus aqui dentro, ó, essa Santa Ceia aqui, que aconteceu com os discípulos, vai acontecer todos os dias. Você vai lembrar que você não pode fazer coisa errada. Porque Papai do Céu morreu numa cruz, derramou sangue, sofreu muito pela gente, pelos nossos pecados. E aí, a Bíblia fala assim, cadê a minha Bíblia? Quem era a minha Bíblia? Maria. Na Bíblia, tem uma coisa que Jesus deixou assim, vigiai e orai. Se você vigia e você ora, tá vendo aqui? O mal não entra aqui de jeito nenhum. Igual a música Toque Toque. Não entra. Papai do Céu faz morada aqui dentro e o mal não entra. Por quê? Tá na Bíblia isso. Vigiai e orai. Orai e vigiai. A gente tem que orar todo dia. Não vai para a cama sem orar o Papai do Céu. Não levanta da cama para ir para a escola sem orar o Papai do Céu. E quando você estiver brincando na escola, lembra do Senhor, lembra do seu Criador, para que o seu coração esteja sempre protegido de todo mal. Ok? Thank you, Bibi. Oh my God, you guys doing good. Great. Thank you. Então, quando Jesus terminou a ceia, adivinha o que aconteceu? Agora está começando a ficar mais sério, ó. Ok? Jesus foi para um lugar chamado Getsemane, um jardim bonito. E ali, sabe o que ele fez? Ele foi orar. Right? Maria, não brinca agora não, que agora é seríssimo. Ok? Ele foi orar. Tá vendo o que ele está fazendo aqui? E sabe o que ele falou para os seus 12 discípulos? 11. 12. Yeah. Não, é 11, porque Judas já tinha saído. Ok? Judas, que traiu ele, já estava com o mal aqui dentro. Quando o mal bateu, ele abriu a porta. Ele era um discípulo. Olha o que você vê quando eu falei que isso aqui, ó, é fraco. Judas deixou o mal entrar. E aí ficaram 11 discípulos e Jesus falou, vigiai e orai, e eu estou indo ali. E ele abaixou, ele ajoelhou, tá vendo aqui, olha? Ele fez isso, ele ajoelhou e ele começou a orar. Porque ele sabia que ele iria ser crucificado numa cruz assim, ó. Ele sabia que coisas boas não estavam vindo, mas coisas melhores ainda estavam por vir. Porque a gente sofre, quando você apanha, você não chora, não dói? Jesus sabia que o que ia acontecer com ele ia doer muito. Entendeu? E sabe o que aconteceu? Diz que ele chorou sangue e o suor, igual eu tô vendo, vocês estão com calor, também estou. O suor de Jesus, isso aqui, ó, que sai, ó. Sabe que você fala, o suor de Jesus transpirou sangue. Ok? Agora você imagina a adrenalina dele. Yeah, sweat blood. That's what happened to him. That's pretty sad, right? Mas ele sabia que muitas coisas boas iriam acontecer depois disso. E aí, Jesus, quando ele já estava chegada a hora, ele levantou e ele foi até os seus discípulos e olha a situação. Chegou, eles estavam dormindo. Muitos de nós estamos fazendo isso. A igreja do Papai do Céu está dormindo. Imagina, ele falou que vai voltar. E vai pegar, sabe o quê? Se a gente não ficar esperto, ele vai pegar a gente dormindo. E vai ser constrangedor para aqueles que não estiver orando e vigiando. Então, vocês prometem que vocês vão estar sempre orando e vigiando? Entendeu? E aí, neste exato momento,
quando Jesus voltou e ele acordou os discípulos e ele falou, vocês estão dormindo, né? E aí, se você dorme, sabe o que acontece? Você não está orando, você não está vigiando, aí o mal fica doidinho ao seu redor. Entendeu? Eles não estavam preparados. E foi quando chegou Judas Iscariotes. E olha o que ele fez com Jesus. Ele veio junto com os soldados. E ele deu um beijo em Jesus, Noe Bella. Tá vendo que ele deu um beijo em Jesus? Com um beijo ele traiu Jesus, porque ele pegou dinheiro e ele falou para os soldados, aquele que eu beijar é o que se fala que é o que é Deus, né? Que é filho de Deus, Jesus. E ele beijou. E quando ele beijou, os soldados, você sabe que é um soldado, né? Tudo de arma, de espada. O Lucas vestiu de soldado em dezembro, lembra? Pois é aquilo ali que era um soldado romano naquela época. Então, olha, eles estavam com aquela espada. Hã? Você pode? Então vem cá. Segura aqui que eu vou fazer. Ok, é mesmo, você é o coração, I'm so sorry. Você quer fazer? Que eu vou precisar de dois. Você vai ser o próximo, peraí. Você quer fazer, Davi? Oi? Não, Mal, você vai fazer também, peraí. Vem os dois. Você vai ser o soldado. E aí, Jesus fica aqui. Ok, e aqui estava Jesus. Ok, e o soldado veio para pegar Jesus, mas Pedro... eu esqueci, eu precisava era de 2 espadas. Segura isso aqui, Pedro. Não, actually... Tá? Parece a sua espada. Toma. Pedro, quando viu que aquele soldado... Vem, Jesus. Aqui, não ri, né, Jesus? Por favor. É sério. E o soldado veio para pegar Jesus. Pedro amava Jesus. Mas Pedro estava dormindo ainda. E sabe o que Pedro fez? Vem, Pedro. Feriu com a espada o soldado. E aquela orelha caiu. E quando Jesus viu aquilo, o soldado, põe a mão na orelha, soldado, você perdeu a orelha. Ok? Jesus veio. Jesus está pequeno. Levanta esse Jesus aqui e põe ele aqui para segurar a orelha. Põe a orelha. Jesus veio. Jesus mesmo com medo, sabendo que aquele homem estava ali para matar ele, ele orou e aquela orelha foi colocada no lugar. Agora vocês imaginam, né? Um homem, tá bom, muito obrigada. Obrigado. Thank you. Pode sentar, muito obrigada. Aqueles teatro rápido. E olha para vocês verem que coisa mais linda. Mesmo eles sabendo que aquele homem estava ali para ferir ele, que eles não estavam brincando, não. Eles queriam machucar Jesus. Ok? E aí Jesus sabia disso. Pedro, na ignorância, né? Porque às vezes a gente não pensa, a gente não guarda Jesus aqui. Pedro feriu. E aí Jesus foi lá e colocou aquela orelha de volta. Isso, sabe o que é isso, gente? Isso é amor. Porque hoje quem fere a gente quer que ele se fere também. Não é isso? Os grandes sabem disso. Vocês ainda têm um coração puro. Mas quando uma pessoa faz uma coisa ruim... Outro dia, sabe o que eu me vi fazendo? Eu vi uma coisa super triste no Facebook e eu escrevi assim, bem feito. Depois eu fui lá e apaguei. Eu preciso da Bíblia E o coração. e do coração. Eu estou na igreja, eu estava lendo sobre Jesus, e por um momento que eu não lembrei disso aqui, da palavra do Senhor, eu endureci o meu coração e eu desejei o mal ao próximo. Mas vocês são crianças, segura mais assim para ele ficar aberto, isso. Vocês são crianças, vocês não fazem isso, mas nós adultos, a gente temos essa falha, que é o que eu falei, que a nossa carne é fraca. Então a gente tem que guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração. Segura assim. Não precisa de levantar. Isso. A gente tem que guardar a palavra de Deus dia e noite no nosso coração, para a gente não pecar. Porque se ele voltar, vai ser assim, num piscar de olhos. Você fica. E é triste isso. Muito triste. Thank you. E aí o que acontece? Eles levaram Jesus.
Levaram Jesus. Olha, eu esqueci de mostrar a gravura. Tá vendo aqui, Pedro? O teatrinho que vocês fizeram, tá vendo? Aqui era o Davi. Aham. É porque eu desci só um, eu esqueci. Era o Davi aqui. Aqui estava Jesus. Olha, Pedro. Cadê o Malcolm? Olha o Malcolm. Aqui, você era esse aqui. E você cortou a orelha do Davi. Mas, Papai do Céu fix everything. Right? Eu esqueci de mostrar. Então, o que aconteceu? Depois disso, eles levaram Jesus até este homem aqui, olha. Olha. Esse aqui hoje seria o Trump. Yeah. Exatamente. Naquela época era rei. Se fosse hoje, era o Trump. Nem sei o que aconteceu com Jesus. Ok? Então, o que acontece? Jesus foi levado até Pilatos. Só que Jesus era muito assim. Presta atenção, hein? A gente não fala demais. Jesus falava demais o que Deus falava para ele. Mas quando não era suposto, Jesus calava. Ele ficava em silêncio. Pilatos perguntava se ele era o rei. Você acha que ele falava? Ele falava, o que você acha? Ele poderia andar, né, igual eu falei, com a coroa, igual a da Isabela. Rei. Mas não. Olha a roupa dele, que simples que era. Nem sapato tinha. O nosso rei foi o homem mais simples de toda a história da humanidade. Nenhum de nós somos simples como ele foi. Okay? E arrastou multidões. E até hoje, o que ele fala é ouvido pelos 4 cantos do mundo. Ok? E aí, Pilatos não queria crucificar, não queria fazer nada com Jesus, porque ele tinha um pouco de medo. Mas olha aqui, naquela época, tá vendo aqui Jesus já todo acorrentado? Aqui, você tá vendo? Pois é, já tinham batido nele. Batido, feito muitas maldades com ele. Segura aqui pra mim. Bela, você quer segurar? Não, você quer segura aqui pra mim falar dessa fotografia. Aqui, naquela época, era assim. Quando tinha mais de 2 presos, o que acontece? O rei, né? Que o Lucas falou que ele era o rei. Buscava os 2 presos. Ok? Fica aqui assim, mal, todo mundo pode ver. Pode sentar. E aí, o que o Pilatos fez? Ele deixou a multidão escolher o que queria acontecer com Jesus. Ele falou, o que vocês querem que seja feito? Ah, você sabe? Eu quero ouvir. Ele perguntou o que eles queriam que fosse feito. Que soltasse este homem que chamava Barrabás ou Jesus. E sabe o que a multidão gritou? Barrabás. E aí, Pilatos lavou a mão dele. Soltou esse homem que matava, que roubava, que era ruim. E o nosso Salvador, ele foi levado. E aí começou o que, digamos, foi a grande vitória, né? É triste, foi triste, mas tem um final super feliz. Ok? E Jesus foi levado. E sabe o que aconteceu? Bateram muito nele. Muito. Tiraram as vestes dele. Olha. That's a lot of blood. Sangue inocente. Pode? Eu sabia que o soldado fez. Ele bateu e... Muitas vezes. Deram muitas chicotadas nele. Oi? That's Jesus. Yeah? Ok? Bateram muito nele. Muito, muito, muito nele. O que a mamãe da gente bate na gente, eu no meu caso, eu tô velho, não apanho mais. Mas não chegou ao que ele sofreu. Muito. Eu vi um filme que mostra que ele foi desfigurado, as costas dele, as mãos, o pé, tudo. Quando tiraram ele, era como se fosse uma piscina de sangue. Olha, meu Salvador, o nosso Salvador. Foi isso que aconteceu com ele. Bateram muito. E sabe o que ele podia ter feito? Ele podia ter pedido a Deus para tirar ele dali. Ele não pediu. Ele foi forte. Batman, Superman, who else? Spider-Man. None of them. Hulk.
nenhum desses super-heróis passou por isso. Nenhum. So for now on, I want you guys to know this is the real superhero. Ok? Porque ele sofreu muito, não foi pouco. E olha que aqui não terminou ainda não. Só bateram muito nele, açoitaram ele. Ok? Eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Yeah. Não precisa de hold. Ok? Foi mais ou menos assim que ele ficou. E eu tô vendo aqui saindo som. Todo. E ele tava marcando. E ele estava esperando o pior. Ele sabia que o pior ia acontecer. E aí, sabe o que eles fizeram? Isso aqui simboliza uma coroa de espinhos. E sabe onde é que foi colocada essa coroa de espinhos? Olha que linda a coroa da Bela. Não é linda a coroa da Bela? Não, então, ok. A coroa da Bela é uma coroa de um rei, não é? De uma rainha, de uma princesa. Essa aqui foi a coroa do nosso Salvador. E estava machucando ele e saiu sangue. Quando eles enfiaram a coroa na cabeça dele, eu vou pôr na cruz porque representa melhor, porque foi a cruz que representa a salvação dele. Ok? Tá lá. Ah, e aí eu quero fazer uma outra coisa também para vocês verem. Este pano vermelho é o sangue que foi derramado de um homem inocente. Mas que ele sabe por que ele fez isso? Porque ele amou o Malcolm, a Teté, o Noah, claro, o Lucas. Porque ele nos ama. Você acha que em algum momento ele falou assim, por que eu estou fazendo isso? Não, que seja feita a vontade do Pai. E a vontade do Pai era essa. Vencer a morte. Nenhum super-herói venceu a morte. Esse venceu. Jesus Cristo. E aí, deram ele uma cruz tipo aquela ali. Olha isso aqui. Tá muito pesado. Muito pesada. Às vezes a gente tem um problema. A coroa, exatamente, a coroa de espinhos. Né? E o que acontece? A cruz era pesada. Hoje a gente tem um problema e sabe o que acontece? A gente quer desistir. Isso aqui, olha, era um motivo para desistir, mas ele não desistiu. Isso serve para os grandes e para os pequenos. Ele não desistiu, porque ele amava a gente demais, ele nos ama demais, ok? E assim ele fez uma longa jornada carregando uma cruz pesada, ok? Olha aqui, ele carregando a cruz. E não era tipo assim, ó, eu vou carregar a cruz e vou chegar ali. Não, as pessoas zombando dele, entendeu? Ó, claro que os discípulos, né, as pessoas que amavam ele, chorando por ver isso aqui, esse sofrimento, ok? E o que acontece? Ele foi firme, ele seguiu firme carregando aquela cruz. Ele teve a ajuda de um homem, ok? Mas a dor era nele, era ele que estava sentindo. Ele teve um homem que ajudou ele a segurar uma cruz, a carregar a sua cruz. Oh my God. Mas ele ficou forte ali. E aí ele chegou no Calvário, onde iria acontecer a crucificação. Naquela época, a crucificação, ela era ruim, porque era quando você era um criminoso, quando você era ruim mesmo, ok? E era, eu esqueci como é que fala em inglês, em português também. Era, oh my God, era shame, ok? Era very ashamed, como é que fala shame em português? Vergonhoso, era vergonhoso você morrer numa cruz. Por quê? Porque eram só pessoas ruins que morriam na cruz. Mas Jesus foi. E chegou lá. Sabe o que fizeram com ele? Colocaram ele assim, os braços abertos.
foram cravados nas mãos de Deus, de Jesus. E no feet. Yeah. O que acontece foi, eu vou deixar isso aqui para vocês verem, que não foi brincadeira. Pregos. Encaixe, Silvaninha, deixa eu te crucificar, just kidding. Pregos, mas segura aqui. Esse aí eu vou falar pra eles, não segura o martelo. E segura esses 2 pregos. Agora, vocês imaginam, vou te mostrar aqui. Colocaram ele assim, olha. A mão aqui. Viu o medo que eu tive? Olha. E Jesus não fez isso. Ok? E ali pregaram aqui a outra mão. Desse jeito. Juntaram os 2 pés assim. E aqui no meio do pé dele, crucificaram ele também dessa forma. E levantaram a cruz. Muito obrigada. Ok. Ok? E assim, o nosso Salvador foi crucificado. E fala que ali, ele doía demais. Porque imagina aquela coroa de espinho. Ele tinha que, sabe, e o corpo ainda pesado, cansado, machucado, com os 2 braços abertos, com pregos. Não era esse prego aqui, ainda tá ok. Mas eram coisas grandes. Ok? E foi assim que Jesus foi crucificado. Olha ele na cruz, tá vendo? Todo mundo chorou. Todo mundo chorou, mas muita gente zombou dele. Não era todo mundo que estava triste. E ele pegou um disparo muito igual um parafuso e ele fez assim. E aí o que acontece? Tá vendo aqui que tem mais 2 pessoas? Aqui é Jesus, olha, tá vendo? O de branco é Jesus. E aqui tem um ladrão e outro ladrão. Porque como eu expliquei para vocês, pessoas que roubavam, que eram criminais, eram crucificados. Só que no meio deles tinha um inocente. E dos 2 lados não era tão inocente, ok? E sabe o que aconteceu? Eles começaram, um desses homens começaram a falar por que ele estava ali, o que ele tinha feito e tal, e zombando de Deus, de Jesus, falando se ele era mesmo filho de Deus. Por quê, né? E sabe o que o outro falou? Ele deixou, eu creio, que ele já estava, sabe, com aquela palavra da Bíblia no coração dele. Minha Bíblia no coração de novo. E aí já está quase terminando, mas eu estou vendo que vocês estão bem ótimo. Deus seja louvado. Então o que acontece? Aquele homem, sabe o que ele falou para Jesus? Ele virou para Jesus, esse homem aqui, ó. Ele virou para Jesus, Noah. E ele falou para Jesus assim, que quando Jesus morresse, que Jesus se lembrasse dele. Olha que bonito. Ok? E sabe o que Jesus falou com ele? Que naquela mesma noite, ele iria estar na glória junto com ele. Então não interessa qual a dificuldade, ok? Chame Jesus. Guarda no seu coração as palavras de Jesus, as coisas que estão na Bíblia. Pede a mamãe para ler a Bíblia para vocês. Vocês precisam de saber mais da Bíblia. Não é historinha, é bonitinha história. É claro, vocês são crianças, deixa a criança ser criança. Mas precisa de ler a Bíblia. Vocês precisam de saber o que está aqui. Para você não ter problemas no futuro. Ok? Então, o que acontece? Foram de 3 horas, de 9 horas da manhã até as 3 horas. Jesus ficou ali sofrendo, morrendo aos poucos. As pessoas zombando, as pessoas chorando. E até que ele morreu. Morreu naquela cruz. Ok? E sabe o que ele fez? Antes dele morrer, ele olhou para o céu. Sabe o que ele falou para o Papai do Céu? Vocês não sabem, né? Ele falou, meu Deus, perdoem-nos, porque eles não sabem o que fazem. Olha que lindo. Ele não estava falando dos discípulos. Só um minuto, Lucas. Ele estava falando de todos aqueles que bateram nele, de todos aqueles que difamaram ele.
Tudo aquela judiação, tudo aquilo que foi feito com ele estava falando era deles. Para que Deus perdoasse eles. A gente, né? Porque a nossa carne é falha, a gente é fraco. E aí ele entregou o seu espírito. E ele morreu. E quando isso aconteceu, o dia virou noite. A terra se rasgou. E a glória, né, de Deus mexeu com tudo. E aí, os discípulos, né, as pessoas que estavam ali no pé da cruz, pediram para descer Jesus. Para vocês entenderem, tá aqui, tiraram ele da cruz, Noah. Ok, tá vendo aqui já? Mas ele já não tinha vida, né? Ele estava morto. Desceram Jesus e aí eles pediram para enterrar Jesus. Igual foi, lembra de Lázaro que eu mostrei? Lázaro. Ok? O que eles fizeram? Olha, embrulhou Jesus num pano. Ok? Embrulharam Jesus num pano e levou Jesus para ser sepultado. O rei. Nosso rei, nosso salvador. Ok? Agora a melhor parte está vindo. Aqui foi colocado dentro, né, do sepulcro. Para vocês terem uma ideia. Foi assim, mais ou menos assim que ele ficou. Ok? Morto. O corpo dele não tinha vida. Ok? Eles limparam o sangue, tá vendo? Ele já não tá mais com sangue. Limparam. Ok? E aí, fecharam aquela rocha. Tá vendo a rocha fechada? Essa coisa redonda aqui, ó. Era uma pedra. Ok? Para muitos, a vida de Jesus acabou ali. Entendeu? O rei dos judeus morreu, fechou a pedra, acabou. Mas os seus discípulos estavam esperando o mais esperado, o motivo que Jesus veio no mundo. Ok? E aí colocaram um soldado para vigiar ali também. Aí passou. Foi, Lucas? E quando ele foi pra cruz, caiu a cabeça e morreu. E aí, o que acontece? Passaram-se 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ao 3º dia. Quem sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou. Aleluia. Ao 3º dia, Jesus ressuscitou. Igual nós cantamos a música aqui, o hino, né? Não foi o coelhinho. A Páscoa é a ressurreição de Cristo. A gente gosta de chocolate, não gosta de ovinho? Mas coelho, ovo, chocolate, nada representa isso. A ressurreição de Cristo. Aquela pedra rolou. E dali de dentro saiu o nosso Salvador. Ele ressuscitou, olha, está vazio. Não está vazio? Jesus ressuscitou. E aí, acho que foram 2 mulheres, correram, né, para poder ver Jesus e eles não estavam. Elas acharam que ele tinha sido roubado, né? Mas o anjo do Senhor apareceu e falou: Jesus já tinha ressuscitado. E aqui está Jesus, olha. Alive, E aí, sabe o que Jesus fez a partir desse momento? Ele aparecia para os seus discípulos, entendeu? E ele continuava pregando o amor. E ele falando que ele ia embora. Sabe para onde ele ia? Quem sabe para onde Jesus foi? Onde? Para onde Jesus foi? No céu. Jó. Ele foi para o céu. E foram 40 dias, não foi, pastor? 40 dias. Ele ficou ali ainda entre os discípulos. Imagina, né? Aí eu penso que nesses 40 dias ninguém queria dormir mais. Ok? Vigiai e orai. Ninguém queria fazer outra coisa. Sabe por quê? Porque quando ele fosse embora, era a obrigação dos discípulos, a nossa obrigação, a passar para os outros quem foi Jesus. Do amor de Jesus. Entendeu? E aí chegou os 40 dias e ele foi embora. Mas ele prometeu uma coisa. Quem sabe o que Jesus prometeu? Uau! Ele prometeu voltar. Para salvar a gente.
para levar a gente para o céu. Não é lindo isso? Jesus ressuscitou. Essa coroa de espinhos já não existe mais aqui, ó. Nosso coração agora é só alegria. Sabe por quê? Porque o sangue dele que foi derramado nessa cruz levou os nossos pecados. Ok? E aí, sabe o que eu vou fazer para vocês verem? O Espírito Santo de Deus desceu sobre a terra. Ok? Vou pôr esse pano branco. Que representa o Espírito Santo. E Jesus deixou o Espírito Santo para a gente. E o Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele está aqui com a gente. Entendeu? E eu garanto para vocês que ele está até... Eu estou surpreendida e ele está muito feliz porque vocês estão ligadíssimos. Quando Deus colocou no meu coração que eu iria falar de Jesus, eu tive muito medo. Porque como é que a gente vai falar de um homem que foi maravilhoso para criança? Sem mostrar as chagas, as dores, os sofrimentos, o sangue. É difícil. Mas eu estou vendo que vocês gostaram, que vocês entenderam a mensagem. Isso é muito bonito. Que Deus abençoe cada um de vocês aqui. Entendeu? E o Espírito Santo veio. E Jesus subiu para o céu. A cruz está vazia. Aleluia, Jesus. Porque o nosso Deus, Jesus, ressuscitou. E hoje ele está junto com o Papai do Céu. Aqui ele subiu. E ele vai voltar. A gente não sabe quando. Pode ser agora, amanhã, depois, daqui muito tempo. E we never know. Porque ele não deu dia. Mas sabe o que ele falou pra gente? Vigiai e orai. Que de tudo que você tiver na sua vida, sabe o que é mais importante? O seu coração. Cadê meu coração? Guarda as palavras de Deus no seu... Minha Bíblia. Cadê minha Bíblia? Guarda as palavras de Deus no seu coração. Para que você não venha pecar. Para que o mal não venha entrar no seu coração. Ok? Vocês prometem isso para a tia? Promete isso para Jesus que você não vai pecar? Que você vai guardar a palavra de Jesus no seu coração. Se vocês não lerem Bíblia, começa a partir de hoje. Pede a mamãe. Vai dormir? Fala para a mamãe assim, 2 books. Um que vocês, normal, e um da Bíblia, historinha da Bíblia. É necessário que vocês escutem, mesmo que seja um versículo, ok? Mas vocês precisam, e repete aquilo junto com a mamãe. Tá, mamães? Vamos fazer isso. Todas as noites, vamos falar um versículo pequenininho, e vocês falam junto. Para que isso fique guardado aqui no seu coração, ok? Muito obrigada. Thank you. Thank you. You're welcome. E eu vou terminar aqui. E o que acontece? Papai do céu foi, Jesus subiu e nós estamos aguardando. Então a gente tem que ser bom. A gente tem que ser correto. A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Ok? Agora vamos fazer uma oração? Ok? Vem cá, vamos chamar o pastor que vai fazer a oração. Ok? E antes do pastor vir, sabe o que eu vou dar para vocês? Para vocês não esquecerem de tudo, guarda o seu coração. Para que você não venha a pecar. Ok? Pega um. Passa para mim. Pegou? Caiu aqui. Pega para Maria. Ok, até vai dar um coraçãozinho desse para cada um de vocês. Não, é um só. Se você só tem, dá um para ela não tem. Ok? Quando chegar em casa, amanhã, depois já tá tarde, você pode colorir, pode pintar. Todo mundo guarda o seu coração, não é só os pequenos. Somos todos nós que temos guardado. Lucas, Noah, senta-se, down, que não terminou, ok? A gente tem que guardar o Lucas, Noah e Malcolm. Isso. Guarda o seu coração, ok? Amém? Então que Deus abençoe vocês. Ok? Feche os seus olhos. Todo mundo, as crianças, todo mundo. Fala assim, querido Papai do Céu. Muito obrigado por ter enviado
o seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. Amém. Guarda o seu coração, isso mesmo, Morena. Repete em casa. Não vai deixar ele, não, tem que guardar ele na Bíblia. Amém? Amém. Olha, hoje vocês, tiveram uma comida muito gostosa, viu? Hoje vocês foram bem alimentados. E eu fico feliz de ver isso acontecendo, né? Louvado seja Deus. Porque a gente está cumprindo o que as Escrituras Sagradas nos têm ensinado. Ensinar os pequeninos no caminho do Senhor. Então vocês estão de parabéns, tá? E guarda aquilo que a titia ensinou para vocês aqui, ó. Quando chegar em casa, antes de vocês ir dormir, fala para a mamãe e para o papai: eu quero que você leia uma historinha da Bíblia para mim. Tá bom? Cobra do papai e da mãe, tá? Foi isso que foi ensinado e é importante isso. Porque às vezes os papais e as mamães também esquecem de ler a Bíblia para vocês. E aí vocês vão crescer sem conhecer a palavra de Deus e não pode. Que Deus abençoe todos os pais que vieram nesta noite. Né? Quero agradecer os dirigentes desse trabalho e parabenizar vocês mais uma vez, porque a gente sabe que não é fácil fazer um trabalho desse. E hoje eles ficaram bem concentrados, né? Louvado seja Deus. Nós vamos então agradecer ao Senhor nesse finalzinho. Tem algo ali que eu creio que vão... Para mim, eu acho que não é mais surpresa, né? Então nós vamos orar, aproveitar já orar por ela aqui. Vem aqui, vem. Glória a Deus. Edson, pode orar para os aniversariantes de... Que mês é esse? Março. Tem mais alguém que faz aniversário em março? Bela! Bela! Que bênção. Vem cá, Bela, para nós orar para você também. Vem. Fica aqui do lado da Ana Clara. Aqui. Ana Clara, você tem? Ana. O Lucas também quer que ore do dele, né? Foi em fevereiro. Glória a Deus. Ore comigo, ajuda o pastor a orar por eles também. Pai, te agradecemos por esse culto lindo, abençoado que nós acabamos de realizar, pela palavra maravilhosa, bem explicada que a tua serva trouxe ao coração das nossas crianças e os nossos, Pai. Também aproveitamos esse ensejo maravilhoso para agradecer a Ti pela vida, Pai, dessas duas crianças que estão aqui, Pai querido, completando mais um ano de vida nesse mês de março, Pai querido. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, dá a eles saúde, dá a eles sabedoria, dá a eles temor, para que cresçam, Senhor Deus, na graça do Teu Espírito Santo. Pai, que esse ano possa se multiplicar em muitos outros anos que virão, com paz, com saúde, com festa e alegria, em nome de Jesus. Amém. Parabéns para